a percepção da torcida com relação a esse final de ano, principalmente pelo que acontece no entorno, de bonança financeira, de injeção de capital, de muito dinheiro, de promessas de contratações muito altas, do próprio Palmeiras, que falou que vai injetar muito dinheiro, o Botafogo já tem, Flamengo, ainda mais mudança de gestão, a gente sabe como é que funciona. E o São Paulo na situação de fazer o efeito inverso de cabresto, de controle. Existe hoje um pessimismo, vamos chamar assim, ou uma apreensão, acho que talvez seja a melhor palavra, com relação ao que a gente vai esperar no próximo ano. Eu já vi você falando, não, calma, que a gente vai ter um time competitivo, o Júlio vai também estar participativo, porque ele sabe que o futebol é o carro-chefe. Eu ouvi tudo que você falou. Mas da sua percepção, você como diretor de futebol, você está aí dentro, com os planos de jogadores que vocês têm, que vocês estão mapeando, scouts, o Beldia, etc., como é que está o sentimento de vocês para o que a gente realmente pode esperar para o ano de 2025? O torcedor precisa ouvir de você, principalmente, que é o diretor de futebol de São Paulo, que está dentro desse processo todos os dias, como você falou, das 8 às 8, porque ninguém mais do que você vai poder dizer o sentimento real que você tem com o técnico, com o coordenador, com auxiliares, com os outros atletas que também falaram. O Luiz Gustavo falou ambições, a gente precisa ter ambições para o próximo ano. As palavras são muito claras com relação ao pessoal. O Lucas sempre fala sobre isso. Como é que está a visão de vocês, não só em falar, a gente vai esperar um time competitivo, mas a realidade, como é que vocês estão enxergando a montagem do time e o grau de expectativa que a gente pode ter no próximo ano, de uma forma muito concreta para o torcedor? Zanqueta, nós temos uma questão, a primeira questão que me deixa muito feliz aqui no São Paulo, e essa é uma informação que ninguém tem, mas eu vou passar para você, que você pode passar adiante. Nós fizemos uma reunião, eu, o presidente Júlio, Rui, o Nelson, Muricy, Ramalho, ao final do treinamento de sábado, antes do jogo no Rio de Janeiro, com as lideranças do elenco, no campo, sentado no banco de reservas. Nós sentados no banco, eles sentados no chão. E sabe o que os jogadores vieram falar com a gente? De competitividade. Isso nos deixa muito felizes. Os jogadores vieram falar, gente, como que tá? Porque eles começam a ver assim, o Luciano vai ser vendido, o Arboleda vai ser vendido, o fulano vai ser vendido. É isso que eles ouvem. E eles ficam preocupados, veja só o grau de comprometimento dos nossos atletas. Eles ficam preocupados, vai acontecer tudo isso mesmo? Né? Como que nós vamos ficar? E quando você diz a eles, não, gente, não vai acontecer nada disso, nós não estamos trabalhando com essas hipóteses, nós estamos trabalhando para trazer mais alguns jogadores, manter a nossa base e tal. Eles saem tranquilos e dizendo assim, então nós vamos competir de novo e nós podemos ganhar outra vez. Se é isso que está acontecendo, se tudo que estão falando não é a verdade, né? Porque do jeito. Sai notícia, assim, hoje, se você ver, saiu uma notícia hoje, vinda de Minas, que Arboleda e Luciano foram oferecidos ao Cruzeiro que rechaçou. Oferecidos por quem, amigo? Porque por nós não foi. Por ninguém do São Paulo. Eventualmente o empresário de um jogador falou com ele, isso eu já não sei. Mas eu não ofereci ninguém e eu disse ao Luciano, você só sai daqui se você quiser, por exemplo. Por quê? Ele pode querer. Veio uma proposta lá para ele da Arábia, último contrato, ele pode querer sair. Aí é outra situação. Agora, nós vamos manter a base do nosso elenco, nós estamos buscando reforçar pontualmente o nosso elenco. Então, assim, o temor, é claro que a chance de aumentar o distanciamento por causa do grau de investimento dos adversários pode ocorrer. Mas eu não acredito nisso. Aí é uma questão minha e da diretoria com que eu trabalho aqui. Eu acredito no compromisso do nosso elenco e na competitividade do nosso elenco. E digo mais, eu não preciso me preocupar, e não tem sido assim, com o meu elenco no jogo contra o Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Corinthians. Basta ver. Todos esses jogos a gente pode ganhar, pode perder, mas a gente bate de frente com esses times. O que eu preciso melhorar aqui, e é o que eu tento no dia a dia embutir na cabeça dos atletas, e observo um time que faz isso com muita qualidade, que é o Palmeiras, é que nos jogos menores a gente precisa manter o foco, como quando jogamos contra o Flamengo, ou contra o Corinthians, ou contra o Palmeiras. Veja, se eu não perco 6 pontos contra o Cuiabá, que foi rebaixado, com todo respeito ao Cuiabá,
eu estou subindo posições. Se eu não perco num momento para outro time que está rebaixado, ou outro time que está... Se eu pontuar com esses times, eu brigo até pelo título. Porque contra os grandes, os que têm recurso, a gente pontua. A gente, no fim, fica muito parecido. Ganha uma, perde outra, empata as duas. Fica ali. Então, eu preciso conseguir, e não é fácil isso, aumentar o grau de concentração nos jogos menores. Nos jogos grandes, até hoje, isso todo mundo pode ver, nós somos competitivos. Né? Nós fizemos... Que time enfrentou o Botafogo no nível que a gente enfrentou no Brasil nessa temporada? Né? Nós perdemos para o Botafogo no detalhe, no pênalti. Né? E você, como todos nós, a gente sabia que se passasse do Botafogo, a gente ia passar do Peñarol, certeza a gente não tem, mas a gente dava para passar, dava para andar, dava para chegar na final. Né? E a final era contra o Atlético Mineiro. E nós fizemos jogos iguais para o Atlético Mineiro. Né? Então, assim, torcedor, se tranquilize. Nosso time continuará competitivo, porque o grau de competição do nosso time está diretamente ligado ao caráter do nosso elenco. Continuaremos competitivos.